O Flamengo venceu 2-0 depois do empate na estreia contra o Milionários. Acabou vencendo o Palestino por 2-0, um golaço do Pedro, né? E teve gol do Léo Ortiz, primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Vamos aos lances aí. O Flamengo que ainda, claro, dois adversários mais fracos e tudo, mas é um Flamengo que ainda não convenceu na Libertadores. Está muito longe daquilo que a gente pode ver do Flamengo, gente. Acho que sim. Acho que foi um Flamengo abaixo do que a gente imaginava. Embora pudesse ter sido no primeiro tempo, o Flamengo já teria matado o jogo. Resolvido a parada, é verdade. Porque podia ter matado o jogo mesmo. Foi um Flamengo que produziu o suficiente para fazer pelo menos 2-0 na primeira etapa, mas não fez. E eu acho que assim, nós estamos falando foram 12 finalizações no primeiro tempo, 6 delas no alvo. Só que aí no segundo tempo aconteceu algo que eu considero mais grave, porque você também está jogando contra um adversário muito fraco mesmo, e o Palestino chegou não uma vez, o Palestino chegou umas 3 ou 4 vezes, e a gente vai ver o Rossi trabalhando, inclusive, né? Quer dizer, o Palestino levar perigo num jogo, aí eu não sei até se não tem a ver com uma certa, pelo que foi o primeiro tempo, uma certa confiança exacerbada de dizer, bom, esse jogo vai ser resolvido em 5, 10, 15 minutos e vai estar tudo bem. E não foi o que aconteceu. Então, assim, é óbvio que o Flamengo pode muito mais do que isso. É óbvio que o Flamengo não deveria ter sofrido nem por 1 ou 2 minutos numa partida contra um adversário desse nível. Mas, de novo, acho que o que vale nesse caso é o resultado. E no caso do Flamengo, eu acho que as coisas estão muito mais encaminhadas. Isso está muito claro. Sim. No caso do Flamengo, eu acho que atingir, não vou dizer o patamar máximo desse time, porque o máximo realmente é um patamar voar, né? Que vai ficar difícil de segurar. Mas para atingir um patamar de disputa muito forte, que a gente ainda não viu na Libertadores, realmente. Eu acho que não viu. Não foi hoje, não foi na estreia. Só destacar, né, o Léo Ortiz, que fez a sua estreia, e não apenas fez a sua estreia, como fez um gol que foi, por tudo isso que eu estou falando, determinante. Porque foi a partir do gol do Léo Ortiz, na cobrança de escanteio, que o Palestino meio que desiste do jogo, que para de botar aquela pressão, para mim, muito surpreendente, que estava botando no segundo tempo. André, por que o Flamengo teve tanta dificuldade de fazer gols hoje? Porque as oportunidades apareceram. Sim, e a exemplo das outras equipes brasileiras, consideradas mais fortes, que investem mais, a diferença técnica para o adversário era muito grande. Então, se você olhar por esse lado, com o potencial que o Flamengo tem, a qualidade dos jogadores, e aí a gente estava falando sobre a escolha do Carpini, escalação, substituições, a situação do Tite é completamente diferente. Eu não estou querendo comparar, eu só estou dizendo que, mesmo que o Tite hoje colocasse em campo um time formado por jogadores que ele escolheria para poupar 11, então vou escolher outros 11, o Flamengo teria totais condições de tornar o jogo fácil desde o início, fazer 1 gol, 2, 3, né? O Flamengo tem essa fartura, tem esse luxo para o seu treinador escolher. E aí depois do gol do Pedro, que é um gol de recurso individual, que ele tem, um cara desse tamanho dentro da área, tem a qualidade que ele tem para fazer os domínios, para proteger a bola, para driblar para um lado, para o outro. Incrível. Ele bate de pé direito, bate de perna esquerda, ele faz gol de cabeça. Então, existem muitas razões para o Tite o escolher para a função, independentemente do que está acontecendo com o Gabriel Barbosa e tal. Assim, ele é um jogador muito diferente, o Pedro. Ele é muito, muito talentoso. Essa é a jogada aí, ó. Até eu acho que se fosse marcado pênalti, se não acontecesse nada, teria sido pênalti, porque não tenho a menor dúvida. O zagueiro do Palestino está com o braço descolado do corpo e o chute ia no gol, né? Só que aí a jogada segue, ó. Ayrton Lucas que finaliza. E o Pedro, com muito recurso, ainda sabe que dentro da pequena área tem pouco tempo. Agora atrás dá para ver bem, olha lá. Ó, braço aberto, muito aberto. Ele começa o lance com o braço para trás, você vê? Aí na hora que o Pedro, que o Ayrton Lucas bate, ele estica o braço. E aí o Pedro ainda tem, né? Depois que ele joga a bola para cima, não espera descer, porque alguém pode chegar. Ele fez tudo certo. Aí o Flamengo colocou o jogo meio num banho-maria. E é uma situação que você está... Mas no primeiro tempo ainda não, Ainda né? não. Então, acho que o Flamengo continuou criando no primeiro tempo. Cebolinha muito bem, né? Destacar a atuação do Cebolinha. Mas aí não matou o jogo, né? Porque poderia ter matado nesse primeiro tempo. E claro, né? O torcedor espera isso, o público no Maracanã quer ver o time mostrar o seu potencial.
num jogo que é teoricamente fácil, um jogo que é teoricamente difícil, não importa. A escalação, o desempenho e o resultado na estreia não foram exatamente satisfatórios do ponto de vista do que o torcedor quer ver. Existe sempre a comparação com o grande time do Flamengo, que já está há 4 anos no tempo, mas é o que as pessoas vão sempre falar. Também existe, eu acho, não uma incompreensão, mas uma certa má vontade com o tipo de jogo que o Tite sempre pregou como treinador e vai continuar pregando como técnico do Flamengo. Nas finais do estadual, isso ficou bastante claro. No segundo jogo contra o Fluminense, isso ficou claro. Quando ele coloca jogadores titulares para enfrentar o Nova Iguaçu, porque ele quer dar um prêmio a esses jogadores e esses jogadores querem atuar, eles querem estar na última partida para levantar o troféu, porque o Flamengo não conseguiu fazer isso no ano passado. Então, existem vários motivos para as decisões que ele toma, ele pensa em muitas outras coisas. E é assim, eu acho que o Flamengo vai sim, ao longo do ano, dar espetáculo. Eu acho que haverá partidas em que o torcedor vai sair, ou se for fora de casa, vai desligar a televisão e vai falar: hoje lavamos a alma. Mas isso não vai acontecer com a frequência desejada. Sim. O Flamengo, e talvez nem aconteça na fase de grupos ainda. Talvez o Flamengo ganhe muito mais do que ganhou no ano passado. Isso também não é uma comparação muito feliz, porque o ano passado foi muito ruim. Mas esse treinador, ele tem ideias distintas. Ô Jean, é claro que ele vai rodar esse time aí, né? E acabou de falar na coletiva, né? Dos desafios, prioridades, né? Mas o Léo Ortiz fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Você enxerga ele como um titular do Flamengo? Enxergo e acho que todo o esforço que o Flamengo fez para contratá-lo é justamente por isso, é porque o Tite o enxerga dessa maneira e faz sentido que seja. É claro que você jogar no Bragantino, no Red Bull Bragantino e no Flamengo tem uma diferença gigante, enorme. Por melhor que seja o trabalho do Red Bull Bragantino, por mais alto que seja o patamar onde esse time hoje disputa as suas competições, a gente está falando de contextos, pressões completamente diferentes. E acho que a gente pode ver o Léo Pereira como um exemplo disso, vindo de um clube muito maior, com torcida muito maior, mas foi um outro jogador que sentiu, assim como o Gustavo Henrique sentiu e não conseguiu nunca jogar. Então, assim, eu acho que tem uma questão no Flamengo de visibilidade, de pressão, que é diferente mesmo. Normal, pelo tamanho da torcida, pela cobertura da mídia de maneira geral, pelo tempo dedicado ao Flamengo em qualquer lugar que se dedique à cobertura esportiva. É assim que as coisas funcionam. E acho que o próprio Léo falou isso um pouco na entrevista. Então, é óbvio que isso gera, como qualquer contratação gera uma dúvida ou um momento de apreensão de você dizer, não, peraí lá, vamos esperar um pouquinho, não dá para afirmar que o cara vai chegar, se encaixar e virar o titular absoluto na hora. Mas do ponto de vista da qualidade técnica, da capacidade de ser titular do Flamengo, eu não tenho dúvida nenhuma e acho que foi por isso que o Flamengo fez o esforço que fez, porque não foi fácil contratá-lo. E ele queria ver o Flamengo. Ele queria. Ele fez um esforço da parte dele também de insistir, de ficar lá e tal. E se comportou bem. Sim, muito bem. O processo. Muito bem, muito bem. Então, acho que, enfim, é mais uma peça muito forte que o elenco já melhor do futebol sul-americano contrata. Então, é isso. Acho que assim, a gente não tem muito motivo hoje para duvidar do Flamengo. Isso significa que o jogo de hoje foi bom? Não acho que signifique, porque eu acho que principalmente aquela sequência de chances que a gente viu que não foram poucas do Palestino no segundo tempo, com o placar em 1-0... É um perigo. O próprio Tite falou isso, né? Claro. Porque realmente, se você faz 3-0 no primeiro tempo e aí toma uma chance ou outra, tal, acho que se justifica mais um certo relaxamento, né? Considerar já que a coisa já está muito encaminhada. Acontece, é normal, ninguém fica pilhado e ligado 90 minutos de todas as partidas do mesmo jeito. Mas na condição que o Flamengo estava, vencendo apenas por 1-0, depois de ter empatado o primeiro jogo, eu acho que realmente o Flamengo não poderia ter sofrido as chances que ele sofreu do Palestino. Mas eu acho que tudo tende a melhorar também pela capacidade do treinador. Isso, o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar, como disse o André, a um outro perfil. Como o Flamengo tem um elenco, um grupo de jogadores que é extraordinário, que só melhora. Quando vai ao mercado, traz gente que acrescenta.
Sim. O Flamengo não precisa mais ficar especulando, né? Ele vai lá e traz aquele que ele escolheu. É diferente quando você faz uma lista, o treinador faz uma lista com 5 nomes, 6, às vezes vem o 8º da lista, que ele nem estava. No caso do Flamengo, pode vir o primeiro da lista. Acho que as listas nem são tão grandes assim. Não são. A gente quer esse. No Flamengo vai e traz, como fez o Matias Vinha, como fez com o De La Cruz, então isso está muito claro. Só que a gente sempre tem sempre remete a 2019, né, do Flamengo Jorge Jesus. E na cabeça do torcedor do rubro-negro com o grupo de jogadores que tem, por ter mais dinheiro, por poder agir no mercado como nenhum outro clube pode, e isso tudo resultará em goleadas todos os jogos. Não vai ser assim. Não vai. Até porque não é o jeito do Tite de administrar a coisa. Te garanto que será o mais sólido de todos os outros. O torcedor, não tem a menor dúvida. É aquele que vai tomar menos gols, então, aquele que vai... Eu concordo com você, mas o jogo de hoje foi contra o que é o que eu imagino ser o Flamengo do Tite até. Mas ainda porque os gols, eles até poderiam ter saído no primeiro tempo. 3 gols no primeiro tempo do Flamengo, para mim, não teria sido exagero. O que me surpreende... Exposição. Foi a exposição num bom tempo ali contra o time. Mas isso, eu acho que isso ainda ele vai conseguir melhorar. Não dá para falar. E tinha um zagueiro estreando, é bom que se diga também. Ele vai conseguir, mas veja, ele começou a rodar os zagueiros. Lá na altitude foi jogou Fabrício, ficou o Léo no banco. Então o Davi Luiz. Hoje fica Fabrício, entra Léo Ortiz. Ele precisa controlar os minutos justamente por aquilo que já aconteceu. O Fabrício Bruno foi para a seleção e jogou as duas. Sim. E aí jogou na altitude. Então ele precisa, e ele tem jogadores para fazer isso. Tanto quando vem a pergunta, né, o repórter estava felizão falando assim para ele que você encontrou os 11, cara, com o banco que ele tem. Se ele diz isso, cara, ele está ferrado. Desestimula, né? Acaba com a possibilidade. Mas fazer interna, justiça para o repórter, claro, porque assim, faz sentido. Faz sentido claro, o claro, repórter dizer... Que ele tem o 11, ele tem. Ele só não vai dizer. Só não vai dizer que são exatamente. os 11. Ele tem a espinha dorsal. Ele tem aquele jogador porque ele vai, evidentemente, ter que mexer por questão de quantidade de jogos e prioridades. Evidente. Durante a Copa América. Aí é que o bicho vai pegar. Seria bom começar a dar uns pitacos. Ele vai precisar, apesar de perder muita gente, ele talvez, pelo que você falou, ele talvez nem precise de tanta mágica. É óbvio que o time vai perder. Se levar os 3 do meio de campo dele, ele recria um setor.